A entrevista do dia. Meus amigos, a nossa entrevista do dia hoje é com a fisioterapeuta Juliana Marcelli. Para a gente falar, Juliana Marcelli, melhor dizendo, para a gente falar de uma técnica da fisioterapia que tem transformado a vida das pessoas, que é quiropraxia. Durante o nosso programa você tem escutado, né, tem ouvido a gente falar sobre essa técnica, e aí a gente ficou curioso e convidou a doutora aqui para explicar melhor para a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia, viu? É uma satisfação recebê-la aqui para a gente falar do que é quiropraxia. Poderia começar explicando para a gente o que é essa técnica? Então, a quiropraxia, a gente diz que trabalha 3 estruturas, né? 3 sistemas, neuromuscular e esquelética. A gente faz com que essas 3 estruturas possam diagnosticar, prevenir e tratar algumas desordens presentes no nosso corpo. Algumas pessoas, inclusive eu vi um dos stories da Clínica Humaniza, em que são feitos procedimentos que a pessoa fica até assustada, né? Dá trabalho para fazer aquilo ali, doutora? Então, eu acho que o medo que o pessoal acaba tendo quando vai à clínica fazer são aqueles estralos, né? Tem alguns estralos que fazem um barulho, e é uma técnica muito rápida. A gente diz que esses estralos, que a gente considera como estralo, é quando a gente tem a quebra do padrão do bloqueio. Sim. Então, imagine-se que você está bloqueado em fazer rotação da cabeça. E aí, quando eu vou te manipular, quando eu vou fazer o ajuste, você já sente outra pessoa, você já vai ter esse estralo. Interessante. Agora, quem é que deve fazer o procedimento? Então, não tem uma restrição exata, né? A OMS divulgou que existe, sim, alguns tumores, né, fraturas, quando o grau de inflamação está muito alto, a gente não indica fazer. Mas aí é muito relativo, são casos raros, sabe? A gente tem que passar por uma avaliação para entender mais o procedimento, mas todas as pessoas podem fazer. Até as pessoas que têm hérnia de discos, que geralmente todo mundo fica restrito a fazer alguma coisa, né? Então é bem interessante. Neste caso, a gente está falando aqui agora e muitas pessoas estão nos ouvindo, pessoas com dores na coluna, pessoas que quando acordam pela manhã ficam meio entrevados, né? E se queixam disso e não conseguem identificar o que é que está havendo. Sessões de quiropraxia podem ajudar na evolução desse paciente que tem esse tipo de problema? Sim, sim. Não só ajuda, mas como previne alguma desordem, né? A gente diz que ela diagnostica, previne e trata. Geralmente, essas pessoas que vêm até a gente, logo quando acorda de manhã, que se sente travada, pessoas que trabalham muito tempo sentada no computador. Então, a gente indica quiropraxia para elas, para que possam ter uma reestruturação novamente, sabe? Melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir alguns espasmos. Então, assim, muito diz do que você faz ao longo do dia, né? A gente não pode dizer que vai melhorar 100%, porque é questão de um tratamento. Sim. Se você vir com frequência, a gente reduz muito esses níveis de dores que você sente. Olha, você que está acompanhando pelo YouTube ou ao vivo pela rádio, você pode mandar uma pergunta aqui para a doutora Juliana. Mande no WhatsApp para mim, 8750-9351. 98750-9351. Você manda a pergunta e a gente encaminha aqui para a doutora responder. Pessoas da terceira idade, geralmente com a avançada da idade, esses problemas que eu citei anteriormente costumam aparecer de forma mais repentina. Também é indicado para que essas pessoas da terceira idade possam fazer o procedimento? Sim, é indicado sim. A indicação é tranquila, você pode fazer desde uma criança até um idoso, não tem uma restrição. É de fato a gente analisar se esse corpo dessa pessoa de fato precisa da quiropraxia. Sim. Aí se a gente descobre com as avaliações, com alguns testes específicos, mas todos podem fazer. Não há uma espécie de restrição, né? Não, é só casos raros, né? Alguma anomalia, algum tumor, como eu falei anteriormente, mas é muito raro mesmo. Agora, quando perceber que eu preciso fazer aquilo, é indicado para todo mundo, a gente já falou, mas existem casos mais específicos onde o paciente ele está necessitando do tratamento. Quando perceber que eu preciso fazer o procedimento? Pronto, geralmente as pessoas quando dizem ai meu Deus, eu preciso desses estralos, preciso da quiropraxia, são pessoas que já vêm há muito tempo trabalhando aquela rotina pesada, algum esforço no trabalho e sentem que existe muita dor. Geralmente as queixas maiores são na lombar. Então, a coluna inteira assim a gente consegue tratar. Então, assim, cabe da pessoa, né? Eu acredito que hoje em dia a gente tem muito tratamento fisioterapêutico, tanto
convencional, de fato, com reabilitação. A quiropraxia é um diferencial. Geralmente, essas pessoas que buscam são pessoas que já foram tratadas pela fisioterapia com TENS, ultrassom, cinesioterapia. Sim. E aí vem descobrir o que é a quiropraxia, né? Um novo, que não é tão novo assim. É novo porque a gente está trazendo para a Vitória aí no Núcleo Humaniza. Sim. Mas já é uma técnica muito antiga. É interessante, essa questão de novo é interessante porque geralmente a gente via isso na internet, né? Porque chama a atenção a mobilização que é feita para a realização do procedimento. E aí a gente via na internet e ficava impressionado. Mas como a senhora falou, aqui em Vitória de Santo Antão, nenhuma clínica ainda, pelo menos que eu saiba, não oferecia o procedimento. E aí o Núcleo Humaniza, que é uma parceira nossa, um novo conceito em saúde, que chegou à Vitória de Santo Antão, funciona ali no Livramento, em frente ao Hospital Santa Maria. Tem, além de fisioterapia, outras especialidades médicas para atender ao paciente. E é lá que a doutora Juliana Marcelli atende e vai atender você para fazer não só o procedimento de quiropraxia, a gente escolheu esse tema específico, mas é importante dizer que a fisioterapia está presente na vida do indivíduo o tempo todo, né? Sim, totalmente. Eu trabalho lá atuando mais em quiropraxia, atendo também com ventosoterapia, auriculoterapia, terapias mais tradicionais chinesas. Mas lá a gente também tem fisioterapia motora, tem médicos, tem nutricionista. Então, eu acho que assim, todo mundo deveria fazer sim fisioterapia, sabe? Uhum. Não só para tratamento, mas para reabilitação, para prevenção, né? A gente só procura, a gente vê que hoje em dia o pessoal só procura mais quando já está doente, né? Sim, sim. E eu acho que a gente tem que preservar mais a nossa saúde fazendo essa prevenção. E tá aí o Núcleo Humaniza com várias técnicas. Renata do Livramento, ela diz o seguinte: o tratamento é de curto ou longo prazo? Então, aí vai depender da avaliação que eu fazer a você. Eu posso dizer a você que você vai vir para mim hoje, vou dizer, venha para mim hoje e você volta para mim com 7 dias para eu poder saber como teu corpo se comportou depois desses ajustes. A gente chama aquelas manipulações de ajustes. Então, eu posso dizer para você voltar para mim com 7 dias, eu entender o que aconteceu ali no teu corpo e eu mandar você voltar com 15, 20, 30 dias. A gente vai te tratar, caso você tenha alguma desordem, mas a gente também vai te prevenir a desenvolver algum desconforto futuramente. Então, é muito variável, né? Não tem como dizer. A senhora falou aí sobre hérnia de disco, né? A gente sabe que é um problema que não tem cura, né? Teoricamente, né? E como a quiropraxia pode ajudar quem tem hérnia de disco? Essa é a pergunta de José Luiz, do Lídia Queiroz. Pronto, então, a hérnia de disco, eu vou dar um exemplo bem simples aqui pra gente entender. A hérnia de disco, imagine que fosse um babalu, um chiclete babalu. Aquela parte de fora, a parte mais dura, é fibrose. Então, a nossa vértebra, ela acaba sendo um pouco mais fibrosa na hérnia de disco. Então, entre as vértebras, a gente tem essa cartilagem. Quando a gente tem a hérnia, a gente geralmente tem a compressão do nervo. Então, a nossa vértebra é como se estivesse inflamando ainda mais aquela hérnia. Ela está, às vezes, com alguns desajustes. E aí a quiropraxia entra já com os ajustes específicos, com os testes específicos, para colocar essa vértebra, na palavra mais simples, né, num lugar. Então, a gente já vai diminuir essa compressão nervosa e, consequentemente, a hérnia de disco. Já que a gente entrou nesse assunto hérnia de disco, né, eu tenho um amigo que ele tem dias que, quando ele chama de crise, né, ele não consegue nem se levantar da cama, né? Lá no Núcleo Humaniza, quem passa por esses problemas pode ter o alívio dessas dores? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acredito que, assim, quem tem hérnia de disco, de fato, convive com a dor a longo tempo. Então, a fisioterapia ela vai estar aí, né? Tanto a fisioterapia como a quiropraxia vai trabalhar junto para que dê esse alívio de dor, né? A gente consegue tratar 50%, vamos dizer assim. Porque um indivíduo que sente muita dor, 50% já é maravilhoso, né? Então, a quiropraxia vem aí com uma técnica nova, diferenciada, né? Para o pessoal sair daquele mais convencional da fisioterapia em si. Mas, claro, também não adianta eu fazer todos esses ajustes e a pessoa chegar em casa, sentar todo de qualquer jeito, dormir de qualquer jeito, né? Ou o dia a dia, né? Carregar muito peso. É interessante como alguns hábitos do dia a dia interferem, né, na nossa saúde. Por exemplo, uma simples carteira no bolso, se passar muito tempo sentado, pode interferir, né, doutora? Verdade, total. Uma carteira no bolso, o jeito que você pega alguma coisa no chão, sabe? E tem toda uma questão, é toda uma ergonomia que o nosso corpo tem. Sim. Mas também é muito difícil a pessoa manter essa rotina de ter essa postura realmente
adequado durante o dia a dia. Porque correria, de fato, a gente acaba esquecendo. A gente só lembra quando está na crise. Sim, é verdade. Se você achou interessante o assunto, se você se identifica com um desses problemas, e o que mais tem por aí são pessoas que estão só sentem dor, chega em casa e é dor e não consegue se livrar. E mesmo se você não deixa chegar a este ponto, é importante também, e quer fazer o trabalho preventivo, como a doutora Juliana falou, é muito simples. Você vai no Instagram agora e procura lá Núcleo Humaniza, Núcleo Humaniza, né? E lá você vai ficar por dentro das informações e fazer a sua consulta. Então você pode também ligar. O telefone é 99296-2834. Anotou aí? Pega o papel e a caneta. 99296-2834. Qual é o dia que a senhora atende, doutora? Eu atendo às quartas-feiras, tanto pela manhã quanto à tarde. Pronto, Isso. Hoje é um ótimo dia para você fazer a sua consulta. Anotou aí? 99296-2834. Núcleo Humaniza, fica ali na Agamenon Magalhães do Livramento, em frente ao Hospital Santa Maria. Todas as quartas, o trabalho de fisioterapia é feito pela doutora Juliana Marcelli. Faltou a gente falar de alguma coisa? Não mais é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, manda lá uma mensagem, a gente consegue responder a todos. Pronto, vá no Instagram, siga o Núcleo Humaniza, mais informações no telefone que nós passamos, ou você pode ir presencialmente até o Núcleo Humaniza, tá bom? Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal do YouTube. E agora, doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada. Um ótimo dia, viu? 7h54.